1 Samuel capítulo 17. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo, e se ele puder lutar e me matar, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Somente até aí. Feche seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos nesse culto, de bendizermos o Teu nome, de declararmos e Te entregarmos a nossa adoração. Fala conosco nessa manhã, traga-nos a revelação da Tua palavra, nos direcione em tudo aquilo que o Senhor quer e deseja dizer à Tua igreja, mas que nenhum de nós saiamos daqui sem ouvir a Tua voz, sem sentir a Tua presença. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa necessidade nessa manhã. Fala conosco em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de falarmos a respeito, ou já falando a respeito dessa chama que precisa ser e estar sempre evidente no nosso coração, eu preciso começar a dizer para esta igreja, para a nossa igreja nessa manhã, que problemas sempre existirão, adversidades sempre existirão. Você com a sua chama acesa em Cristo, ou você com a sua chama apagando, ou já quase apagada. Adversidades, problemas, obstáculos, eles fazem parte da vida. E há algum tempo, já ministrando aqui, eu tenho dito isso muito para os irmãos, aqui e em outros lugares que ministramos também. Quem escolhe a maneira como vamos enfrentar, como vamos passar, como vamos superar ou não superar as adversidades e os obstáculos, somos nós. Porque independente de quem você seja, de onde você esteja, da posição que você exerça, você terá obstáculos a superar, você passará por adversidade. Pastores passam por adversidade. Eu olho para a cara deles aqui, né? Todo mundo feliz, indo com dinheiro no bolso, mas só Deus sabe as adversidades que esses homens enfrentam. Diáconos, pastores, diáconos da igreja, adversidades, obstáculos, qualquer tipo de pessoa. Quando o assunto é adversidade, é problema, é obstáculo, ninguém é diferente de ninguém. E onde que está o problema aqui, na maioria das circunstâncias, ou na maioria das vezes? Saber o que fazer diante de um obstáculo, saber o que fazer diante de uma adversidade, saber como se posicionar diante de um tempo difícil. Falando aqui para crentes, falando aqui para pessoas que já conhecem a Jesus ou que estão em busca desse conhecimento a respeito de quem Jesus é isso que nós precisamos entender nessa manhã. A nossa postura diante de uma adversidade e de um obstáculo. Quando a gente olha para esse texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 2, a gente vai ver uma nação, ou seja, Israel, passando por um tempo de adversidade, e aqui existem pelo menos dois grupos ou duas classes de pessoas. Diante de uma adversidade, de um obstáculo, um grupo de soldados, ou seja, pessoas preparadas para o embate, pessoas preparadas para
para lutarem, para guerrearem, eles se posicionam de uma forma amedrontada diante as afrontas desse gigante. E quando eu olho para esses homens aqui, quando eu olho para a história desses homens, para a narrativa bíblica e para algumas obras também extra bíblicas, né, a respeito desse texto, eu vejo homens preparados, eu vejo homens levantados, eu vejo homens treinados para aquela circunstância, mas que por não saberem lutar com aquela adversidade, com aquele problema, foram deixando a chama se apagar dentro deles. Foram deixando que aquilo que eles tinham treinado, aquilo que eles tinham se preparado, fosse se perdendo diante a afronta de um gigante, diante da afronta de um exército. Por outro lado, eu vejo aqui também, você conhece muito bem a história, um rapaz, um jovem, alguém humanamente falando, sem nenhum tipo de capacitação, alguém humanamente falando, sem nenhum tipo de preparo para enfrentar aquela atitude, para enfrentar aquele obstáculo, para enfrentar aquela adversidade. Agora, pastor Alberto, qual é a diferença de Davi para todo o exército de Saul? Qual é a diferença do posicionamento de Davi para o posicionamento de todos os outros aqueles homens que estavam na mesma circunstância? Simples, irmãos. Uma chama ainda estava acesa no coração de Davi. Uma chama ainda estava acesa dentro de Davi. E qual é a importância dessa chama? É fazer com que você não confie em você, mas confie em Deus. É fazer com que nós consigamos olhar além da circunstância, além do obstáculo, além do problema. Lá em Teresópolis, né, a gente tem um ditado nosso lá. Quem é que já foi em Teresópolis? Levante a mão em nome de Jesus. Bastante pessoas. Então vocês conhecem ali o soberbo, né? Quando você chega em Teresópolis tem um soberbo, onde o pessoal para tirar foto do dedo de Deus, aquela coisa toda. E a gente tem um ditado lá que as pessoas precisam aprender a olhar além do soberbo. Por quê? Porque Teresópolis é uma cidade que é um vale. E quando você está ali pelo centro da cidade, você vai ver montanhas em volta de você. O que você vê ali são montanhas cercando toda a cidade. E aí tem gente que fala assim, mas é só isso aqui? É só isso que nós temos aqui para olhar? É só isso aqui que nós temos como cidade? Não, irmão. A gente até brinca. Quando você chega no soberbo, você vê a Baía de Guanabara, você vê de longe lá, né, o Cristo Redentor. A gente tem uma visão muito ampla de tudo. E quando a gente consegue chegar ali no alto soberbo, a gente consegue enxergar de fato o que tem depois do soberbo. Na nossa vida cristã precisa ser assim também. A gente, para que a chama continue acesa dentro de nós, para que a gente continue acreditando, para que a gente continue buscando, para que a gente continue sonhando, idealizando. Nós temos falado aqui nessa igreja durante algum tempo, estou até vendo alguns irmãos aí, vamos viver um novo tempo. Só que não dá, irmão, para viver um novo tempo com a chama apagada. Não dá para viver um novo tempo se a chama não estiver acesa. Porque se a chama não estiver acesa, a gente não consegue enxergar além do soberbo. Se a chama não estiver acesa, a gente não consegue enxergar além das possibilidades. A gente não consegue enxergar além daquilo que é uma realidade diante de nós. E aí eu te pergunto nessa manhã, a chama ainda está ardendo aí dentro de você? Existe uma chama que arde aí no seu coração? Existe uma chama que ainda te chama para viver algo novo em Deus? Existe uma chama que ainda te direciona para aquilo que Deus quer de você, para aquilo que Deus quer da sua família? Ou você já se tornou alguém que a chama está quase apagando ou já se apagou? Não dá, irmãos, a verdade é essa. Para vivermos coisas grandiosas em Deus, se a chama já tivesse apagado. Não dá para nós vivermos promessa, propósito, se a chama ainda não estiver acesa dentro de nós. É por isso que aqueles homens estão olhando para aquela circunstância e estão dizendo, já era, perdemos.
Eu fiz questão de ler no texto aqui, né? Como eram os aparatos de Golias: lança, armadura, para que você tenha uma exata noção de que, talvez humanamente falando, aquilo era impossível de se resolver, de se realizar. Mas Deus, Ele escolheu alguém que a chama ainda não havia se apagado, para transformar a história daquela nação. Eu quero liberar uma palavra sobre a nossa igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Enquanto a chama do nosso coração estiver acesa, enquanto a chama ainda não estiver apagada, irmãos, ninguém para a gente, ninguém para essa igreja, ninguém para você, ninguém para a sua família. Porque o que nós precisamos, pastor, é de uma chama acesa no nosso coração. E quando a gente continua com essa chama acesa, enquanto essa chama não se apaga, a gente vai olhar para os obstáculos, a gente vai olhar para as adversidades, a gente vai olhar para as portas fechadas, a gente vai olhar para as portas, não é verdade, que ainda não foram abertas, para as impossibilidades, e a gente vai entender que todo gigante que se colocar diante de nós, ele precisa ser enfrentado. Você entende isso aqui nessa manhã, em nome de Jesus? Olha, lá no versículo 32 desse texto que nós lemos, de 1 Samuel, capítulo 17, lá no versículo 32 está escrito assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo, ou seja, o teu servo irá e lutará contra ele. Está todo mundo com medo, está todo mundo se escondendo, está todo mundo, preocupado com o que poderia acontecer. E se levanta um rapaz, um jovem, um menino com o coração incendiado por Deus, e ele vai dizer: olha, o teu servo irá e lutará contra ele, porque a chama que estava acesa ainda dentro do coração de Davi dizia para ele que aquele gigante precisava ser enfrentado. Sabe por que a gente foge de gigantes? Sabe por que a gente foge de problemas? Sabe por que a gente foge de circunstâncias? Porque a chama já apagou. Agora, se a chama está acesa, e a chama estar acesa significa confiar em Deus acima de todas as coisas, a gente olha para qualquer tipo de gigante e a gente diz: vamos para cima, vamos para cima. Porque esse gigante, ele vai ser derrotado, não é no meu poder, não é no meu nome, não é para que eu seja honrado, não é para que eu seja glorificado, mas para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Olha o que Davi está dizendo, irmão: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Talvez você esteja se sentindo abatido, talvez você esteja vivendo um tempo de abatimento, talvez você esteja vivendo um tempo de circunstâncias contrárias por causa de alguma circunstância que você pode chamar de filisteu nessa manhã. Mas Deus tem uma palavra para o seu coração: não se abata por causa dos gigantes que se levantam contra você. Não se abata por causa das circunstâncias. Isso aqui pode parecer muito óbvio para a gente, mas isso aqui precisa ser o nosso ponto de partida, para que a gente vença todas as circunstâncias e todas as adversidades. Eu não sei, irmãos, o que eu enfrentarei daqui a pouco. Eu não sei o que como igreja nós enfrentaremos daqui a pouco. Eu não sei qual vai ser o levante, mas eu sei que ele virá de alguma forma, de algum jeito. Não é verdade? Eu não sei quais são as adversidades que virão, mas o nosso ponto de partida sempre precisa ser esse: se levantar e lutar contra todo e qualquer tipo de gigante. Guarda isso no seu coração nessa manhã. Davi, ele consegue fazer uma análise do ambiente, Davi, ele consegue fazer uma análise da circunstância, e ele vai perceber que todos os homens estavam angustiados, preocupados, atemorizados, mas que ninguém fazia nada para resolver o problema. E aí, para você que vai para o gabinete comigo, eu já quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: quando você for me trazer um problema, me ajuda, irmãos. Já pensa em alguma solução também. E aí você já vem conversar com a gente, com os pastores, pode trazer qualquer tipo de problema. A gente está aqui para isso.
Tem gente que diz assim, né? Não, quando eu entro na igreja, eu deixo os problemas do lado de fora da igreja. Não, aqui você pode trazer todos os seus problemas, porque aqui é lugar de nós sermos curados do nosso problema. O problema de entrar na igreja e deixar o problema do lado de fora é que a gente vem aqui, cultua, levanta a mão, chora, dá glória a Deus, aleluia, não é verdade? Abraça os irmãos, conversa, aí quando chega ali fora a gente pega a mochila de novo e vai para casa com a mochila cheia de problema. Então igreja é lugar de trazer problema. Pode vir, pode trazer gente problemática, não tem problema nisso. Agora, quando o assunto for ministerial, for igreja, traz o problema, mas já vem também pensando numa solução, para a gente conversar, para a gente idealizar alguma coisa. Por quê? Porque aqui, nesse texto, está todo mundo vendo o problema, mas ninguém fazia nada para resolver o problema. E ver problema e não fazer nada para resolver problema é característica de gente que já está com a chama apagando. Já é característica de gente que já não está mais muito preocupado. Então, guarde isso aqui no seu coração. Eles nem sequer tentaram. Porque o problema não está em tentar e fracassar. Na minha opinião, no meu entendimento, o problema está em nem tentar, irmão. E tem gente que senta. NT não é assim não. Você sabe que daqui uns dias, né, quando passar uns anos, eu vou pregar em outras igrejas e vou falar mal de você, né? Porque você só lá na minha igreja, igual eu fazia. Brincadeira. Mas o problema é esse. É quando a gente começa, a gente senta, a gente até identifica os problemas e a gente não faz nada para tentar resolver o problema. E sabe o que acontece? A gente se torna um problema também. A gente começa a fazer parte do problema. Sabe por quê? Porque eu vejo muita gente assim. O pastor Renan está na igreja cheio de... A chama está acesa, está feliz, está motivado, está fazendo, está rompendo, está crescendo. Aí senta alguém do lado dele e diz: ih, pastor, o senhor não conhece essa igreja. Ih, pastor, irmão, em nome de Jesus, não seja um problema, seja a solução do problema. Pastor, eu não sei como resolver esse problema. Então a gente vai sentar no gabinete e a gente vai orar juntos para resolver o problema. Não fique, em nome de Jesus, estou falando isso aqui para gente que ama essa igreja. Eu estou pregando isso aqui nessa manhã para gente que ama esse lugar, para gente que ama essa casa. Eu tenho muita liberdade para pregar sobre isso aqui nesse momento, e muita tranquilidade, porque ainda não conheço a realidade da maioria, da grande maioria que aqui está. Então, viu um problema, identificou um problema, viu um gigante se levantando, viu que o irmão, né, está se perdendo, está enfraquecendo, a chama do irmão está apagando, viu que o irmão está mais para lá do que para cá. Não senta do lado dele para jogar mais água na fogueira dele, não, para jogar cinza em cima da chama que ainda existe no coração dele, não. Senta perto para dizer: irmão, você tem um problema, e por nós sermos irmãos, o seu problema também é meu problema, a sua dor também é minha dor. Igreja é isso, irmão. Eu digo para os irmãos: eu não consigo ver a igreja de forma diferente disso. Eu não consigo ver ajuntamento de forma diferente disso. Quando eu olho para alguém e não consigo sentir a dor daquele alguém, quando eu vejo alguém com a sua chama se apagando e não consigo ter misericórdia daquela pessoa, ao ponto de dizer para ela: olha, eu não sei o que você está sentindo, o que você está passando, mas conta comigo, eu quero estar contigo. Eu já falei sobre isso aqui uma vez, ou duas, ou três, não sei, mas já falei e vou falar de novo. Perdemos um filho. O menino nasceu, ficou 2 dias vivo, faleceu. E aí, naquele desespero todo, a Vânia ainda no hospital, eu tendo que tocar tudo praticamente sozinho, muito novo ainda. Eu tive um amigo, eu tenho um amigo, até os dias de hoje. A gente se encontrou semana passada na rua, tinha mais de ano que a gente não se falava, e parecia, sabe, Vera, que a gente estava, que a gente nunca tinha se distanciado, que a gente tinha se visto no dia anterior. Que isso é amizade. E eu me lembro que nessa circunstância, nesse problema que nós enfrentamos, ele virou para mim e falou assim: meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu não imagino a dor que você está sentindo, eu não consigo mensurar a tua dor, porque eu nunca perdi um filho. Então, eu vou te falar aqui, olha, eu não tenho nem palavra de consolo para te dar, eu não sei o que te dizer, mas o que eu posso fazer por você, eu vou fazer. Eu não saio do teu lado,
eu vou passar por esse tempo junto contigo. Olha, a hora que você precisar, a hora que você se sentir fraco, você vai olhar para o lado e você vai me ver aqui. Irmãos, e de um dia para o outro, madrugada inteira, foi lá para casa, dormiu lá em casa. No outro dia, quem já perdeu o ente querido sabe o que eu estou dizendo, todos aqueles trâmites, velório, funerária, cemitério. Nas horas que eu mais fraquejava, eu olhava para o lado, e o Cristiano estava lá sorrindo para mim, dizendo: eu estou aqui. Você está entendendo o que é ser igreja, querido? Você está entendendo o que é olhar para alguém, a minha chama quase apagando ali naquele momento, ele dizendo: olha, sua chama está apagando, mas a minha vai aquecer, a minha é você. É isso que é ser igreja. É isso que Davi está querendo ensinar para aquelas pessoas. Eu consigo enxergar além das circunstâncias. Eu consigo olhar para esse campo de impossibilidade. Eu consigo olhar para essas portas fechadas. Eu consigo olhar para esse gigante que se levanta. Eu consigo olhar para toda essa circunstância e eu consigo ver uma saída. Eu consigo ver um propósito. O nosso problema é que a gente olha para o gigante e acha que o gigante só está se levantando para nos matar. Mas na vida de quem é de Deus, na vida de quem serve a Jesus, gigante se levanta como propósito. Gigante, irmão, se levanta como testemunho. Gigante se levanta, dizem por aí, eu vou corroborar com isso hoje, para cair. Então você precisa guardar isso no seu coração. Quando existe um problema, nós não vamos resolver esse problema apenas olhando para esse problema, apenas chorando diante desse problema. É preciso fazer algo, é preciso agir. Sabe o que é preciso agora, em nome de Jesus? Receba essa palavra no coração, em BNT, pelo amor de Deus. É preciso você bater na porta de quem está fraco. É preciso você bater na porta de quem foi embora, de quem desapareceu, de quem não vem mais, de quem não convive mais, de quem, embora ame estar aqui, mas alguma coisa aconteceu e essa pessoa foi para um outro lugar. É preciso bater na porta dessa pessoa e dizer para ela: olha, se você não tem força, eu quero te dizer que eu tenho pedido força a Deus para que eu te fortaleça. O que você está precisando? Irmão, a gente precisa parar de jogar culpa apenas nos pastores, nos diáconos da igreja. A obra é do Senhor e nós fazemos parte dessa obra. Às vezes, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, o que uma pessoa apenas precisa é de alguém que olhe para ela e diga assim: eu me importo com você. Eu me importo com você. Uma vez nós fomos evangelizar dentro de um presídio, e eu era muito novo, e aí a gente tudo, sabe quando você está com a chama muito acesa, e às vezes, né, pastor Diniz, até acima da medida? Aí todo mundo adolescente, meu pai trabalhava na delegacia naquela época da cidade, eu falei: não, meu pai, arruma um esqueminha lá, a gente entra, vamos ganhar aqueles bandidos para Jesus. Vamos lá dentro da cela, meu pai era carcereiro na época, né, pequenininho, mas era invocado. Aí, vamos entrar dentro da cela, vamos lá, vamos evangelizar, vamos ganhar aquela galera para Jesus. Aí meu pai fez assim: tem certeza? Eu falei: não, pai, Deus está com a gente. Aí tinha um lá que falou que estava vendo 2 anjos entrando com a gente do lado assim. Aí que a gente endoidou, né, irmão? Porque a gente valorizava mais a presença do anjo do que de Jesus. Quando eu falei Deus está com a gente, ninguém glorificou. Aí o menino falou: tem anjo entrando com a gente. E teve um lá que, opa, vamos lá. E entramos, irmão. Meu pai falou: olha, é com vocês. Qualquer coisa grita. E eu lembro, irmão, direitinho. Ele abriu a porta da cela, o pessoal estava naquele... não é banho de sol não, mas estava ali num tempo que eles estavam todos juntos. Meu pai abriu a cela, a porta lá, a gente entrou. E eu lembro da batida da porta da cela fechando. Pá! Eu falei: e agora? Aí a gente olhou, olha que loucura. A gente não tinha se programado. A gente falou: vamos lá orar por aqueles caras lá, vamos ganhar aqueles caras para Jesus. E fomos. A hora que a cela fechou, que bateu, fechou a porta, eu olhei para a cara do Pedro, assim, que é um amigo meu até hoje. Eu falei: e agora, o que a gente vai fazer? Aí ele falou: vamos pregar. Eu falei: que texto? Aí ele: não sei. Eu falei: eu também não sei. E aí, aqueles homens olhando para a gente, esperando alguma coisa de nós. Eu falei: Senhor, me ajuda. Tinha 14 anos de idade na época. Eu falei: Senhor, me ajuda. Preciso falar alguma coisa para esses homens. O Espírito Santo me deu uma direção. E a gente não abriu Bíblia, irmãos, porque naquele momento o que eles precisavam não era de uma leitura bíblica, era ver a Bíblia em nós.
Eram ver a Bíblia na minha vida. E é isso que as pessoas precisam ver em você. Não é que você chegue lá, abra a sua Bíblia. Não, a sua Bíblia que eu vim para você ler. Olha para a minha vida que você vai ver Jesus. Olha para a minha vida que você vai ver o Espírito Santo se manifestando. Olha para a minha vida. Para muitas pessoas é assim que vai funcionar. Eu disse para eles, pela graça e misericórdia do Senhor, nós só estamos aqui porque nós nos importamos com vocês. Porque Jesus ama vocês. E vocês são importantes para nós. Acabou, irmão. Virou culto. Não precisou de mais nada. Olha por mim, irmão, vem cá, aquela coisa toda. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não tema obstáculos. Enfrente obstáculos. Você recebe essa palavra nessa manhã em nome de Jesus? A nossa igreja, irmãos, vai superar qualquer e todo tipo de obstáculo em nome de Jesus. As nossas famílias superarão qualquer e todo tipo de obstáculo em nome de Jesus. Porque a partir de hoje a gente não vai mais só olhar, a gente vai se posicionar. A partir de hoje a gente não vai ficar só observando, chorando e dizendo: o que será de mim? Não, o que será de nós? Não. A gente vai enfrentar em nome de Jesus. Golias não parecia muito forte. Você leu o texto comigo nessa manhã. Golias não era muito forte. Mas sabe o que foi preciso para vencer Golias? Apenas uma pedra. Apenas uma pedra. E eu não sei se foi ontem ou foi hoje que eu falei com alguém aqui da igreja, aqui em cima. Às vezes, o que falta para o nosso Golias cair, o que é, pastor? Apenas uma oração. Apenas um enfrentamento. Apenas um posicionamento. Porque eu não sei se você vai concordar comigo, mas o diabo, irmão, o que ele trabalha é no campo do sugestionamento. É igual alguns cachorros brabos que a gente encontra por aí às vezes. Você bate o pé, sai correndo. E a gente às vezes já perde nesse sugestionamento. Tá aqui, é Bíblia. Até então Golias não havia atacado Israel. Até então Golias não tinha dado espadada em ninguém. Até então Golias não tinha ferido ninguém. Golias está aqui, sugestionando: vou matar vocês, vou arrebentar com a vida de vocês, vocês vão ser nossos escravos, vai ser assim, vai ser assado, vai ser desse jeito, vai ser dessa maneira. E eles, só de ouvirem as palavras de Golias, se encolheram, se amedrontaram. Eu libero uma palavra sobre essa igreja mais uma vez. IBNT é uma igreja que não vai se amedrontar diante dos gigantes da vida. Guarda isso no seu coração. Nós vamos para cima. Nós vamos meter o pé na porta do inferno. Nós vamos resgatar todo mundo que o inimigo tem tentado levar para lá. E na sua casa você vai ser um resgatador. No meio da sua família você vai ser um resgatador. E eu quero que você anote, que você guarde essa palavra que está sendo ministrada nesse altar nessa manhã. Guarde isso aqui. Muita gente vai pegar esse microfone para contar testemunho aqui: pastor, eu me posicionei diante do gigante, eu me posicionei diante da batalha, diante da adversidade, e Deus me deu vitória. Guarde essa palavra no seu coração nessa manhã em nome de Jesus. E se você puder, dê um aplauso a Ele enquanto eu tomo uma água aqui, irmão. Aleluia. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Segunda coisa que nós devemos fazer para vencer os gigantes: para de ouvir a voz dos incrédulos, irmão. Para de ouvir a voz de todo mundo, querido. Para de colocar no coração tudo aquilo que te dizem, tudo aquilo que te falam. Para de levar para o coração todas as palavras que chegam até o teu ouvido. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu, o rei da nação, aquele que
era a pessoa que precisava liberar uma palavra de bênção sobre a vida de Davi. Você está entendendo isso aqui? Eu não estou falando de qualquer pessoa, não. Eu não estou falando de alguém que ele encontrou na rua e que falou para ele: não, Davi, você não vai... Não, estou falando do rei da nação. Você não tem condição de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a mocidade. Aprenda uma coisa nessa manhã em nome de Jesus. Pessoas negativas têm a infeliz virtude de contagiar a outras pessoas. O camarada, quando ele é negativo, ele não consegue ser negativo só para ele. Ele precisa impregnar o máximo possível de pessoas ao redor dele. E aquele que deveria estar dando uma palavra de esperança para a nação, aquele que deveria estar dando uma palavra de esperança para o povo, aquele que poderia até falar assim: Davi, olha, eu estou com medo, eu estou preocupado, eu não sei o que fazer, mas se você quiser ir lá lutar, vai lá e luta. Ele está dizendo para o menino: você não tem condição nenhuma de lutar, rapaz. Você é um rapaz, ele é um guerreiro. E Saul, nesse contexto, era esse negativo que tentou influenciar a Davi. Posso falar uma realidade para os irmãos aqui nessa manhã? Vocês não vão ficar chateados comigo, não? Infelizmente, irmãos, nem todo mundo que anda dentro das igrejas é crente. Infelizmente, é uma realidade. Nem todo mundo que anda dentro das igrejas, oramos para isso, mas ainda é convertido. Nem todo mundo que caminha dentro das igrejas, e nós vamos orar muito para que essa não seja uma realidade de BNT, que venham não crentes para cá, mas que sejam transformadas e convertidas pelo Senhor para que somem com essa obra aqui. Mas nem todo mundo que está dentro dos templos hoje é convertido. Pastor, misericórdia, a gente fala sobre Pedro. Pedro aqui a gente pode dar um seminário, eu consigo dar um seminário para você. Eu vou afirmar para você aqui que Pedro, ele começou a se converter depois do encontro na praia com Jesus, depois de Jesus ter ressuscitado, irmão. A conversão de fato de Pedro começa ali. Mas vamos ficar em Davi para a gente não viajar muito. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes, dentro da sua igreja, vai existir gente que vai querer te desanimar, irmão. Vai existir gente que vai querer te ver para baixo. Olha, quando a pessoa não tem Jesus na sua vida, ou não é bem resolvida com ela mesma, dificilmente ela vai querer te ver melhor do que ela. Dificilmente ela vai querer ver tua família mais feliz do que a dela. Dificilmente ela vai querer ver você ganhando mais do que ela. Dificilmente ela vai querer ver você vivendo coisas maiores do que ela está vivendo. E é aqui que é importante você entender isso. Não dar ouvidos aos incrédulos. Não emprestar o ouvido para o inferno. Não permitir que a tua chama seja apagada ou seja diminuída por causa de coisas que falam para você ou de você. É aqui que você precisa saber quem você é em Deus. Por que Davi, depois destas palavras de Saul, segue no propósito, segue no direcionamento, segue, na verdade, para enfrentar o gigante? Porque a despeito das palavras de Saul, Davi sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Responda para você mesmo. Eu não estou falando do teu nome, do dia que você nasceu, de quantos quilos você pesa, da sua cor, da sua comida preferida. Não estou falando isso. Eu estou falando da tua identidade, daquilo que foi gerado dentro de você, de quem você é de fato, de quem te chamou de fato. Porque para que a chama não se apague, ou para que a chama se reacenda dentro de nós, nós precisamos saber quem nós somos. E nós precisamos saber quem Deus é. Quando você, irmão, tem essa convicção no seu coração, você se torna um imparável.
você se torna alguém que não vai ser vencido pelos gigantes. Você se torna alguém que não vai ser impregnado pelos ouvidos. Você se torna alguém que não vai ser levado por qualquer tipo de conversa, por qualquer tipo de doutrina, por qualquer tipo de pensamento. Saiba quem você é, querido. Busque a tua identidade em Deus. Davi sabia que humanamente ele não tinha nenhuma condição, mas que com Deus ele poderia vencer aquele gigante. Eu preciso que você tome posse dessa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. A gente precisa aprender, estamos terminando, a reconhecer e a não ouvir os incrédulos. Incrédulo até conhece a palavra, mas não pratica. Incrédulo é aquele, não estou falando aqui que você tem que ser um alienado, não é verdade? Estou falando que você tem que ser aqui alguém que viajando sempre na maionese, não. Mas o incrédulo é aquele que sempre ressalta as circunstâncias. Incrédulo é aquele que olha para dentro de casa, olha para a realidade da família, olha para a realidade que está vivendo e está dizendo: não tem mais jeito. Incrédulo é aquele que olha para a realidade da igreja que está inserido em muitos momentos e vai acabar, não tem mais solução. Incrédulo, irmãos, é aquele que é dominado pelo medo. E filho de Deus é aquele que é dominado pela fé. O que tem dominado a sua vida? O que tem dominado a sua vida? E eu termino aqui em nome de Jesus. Esse é um pedido que eu faço para a IBNT nessa manhã. Vou fazer esse pedido hoje à noite também. Se você vier hoje à noite, você vai ouvir isso aqui de novo. Você que está na sua casa também faz parte dessa igreja. Confie em Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. Você pode fechar os seus olhos nessa noite, colocar a sua mão no seu coração e fazer uma oração. Dizer para Ele: Senhor, me ajuda a confiar mais em Ti. Peça para Ele: fortaleça a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Me ajuda a olhar. Ministério de Louvor, pode vir, por favor, em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, a olhar além do gigante. Me ajuda, Senhor, a enxergar além da impossibilidade. Me ajuda a enxergar além da dor. Para que nós vençamos, irmãos, os obstáculos, nós precisamos confiar em Deus. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você recebe essa palavra nessa manhã em nome de Jesus? Tudo posso naquele que me fortalece. Se é Deus que te fortalece, esse gigante já está vencido, irmãos. Davi havia enfrentado as feras porque ele sabia que Deus estava com ele. E agora, essa mesma fé que Davi usou para enfrentar o gigante, é essa mesma fé que Davi usou para vencer aquela circunstância. E com essa fé, nós venceremos. Com essa fé, IBNT romperá barreiras. Com essa fé, nós chegaremos no lugar que Deus tem proposto para nós. Com essa fé, daqui uns dias, guarda isso no seu coração, nós olharemos para dentro da nossa casa, nós olharemos para a nossa família e diremos: valeu a pena ter persistido. Valeu a pena não ter desistido daquele menino. Valeu a pena não ter desistido dessa menina. Valeu a pena não ter desistido desse marido. Ei, irmão, é com essa fé que a gente vai olhar para a nossa igreja daqui uns dias, vai ver gente entrando novamente, vai ver gente nova chegando, e a gente vai dizer: valeu a pena não ter desistido daquele irmão, daquela família, daquela pessoa. Valeu a pena não ter desistido de orar, de clamar por aquela vida. Sabe por quê, irmão? Quem está garantindo isso aqui para vocês não sou eu não posso garantir nada, mas a palavra de Deus diz que aquele que faz a promessa é fiel para cumprir. E se nós temos uma promessa de Deus na nossa vida, se nós temos a promessa de Deus para nossa casa, tudo aquilo que nós necessitamos se tornará realidade.
realidade. Talvez hoje você esteja olhando para algumas coisas que estejam apenas no campo da imaginação, no campo do sonho, no campo da projeção, mas tudo isso que Deus tem te prometido vai se tornar realidade na sua vida. Pastor Alberto, o que eu preciso fazer? Se coloca de pé nessa manhã, é a primeira coisa. Mas acima de se colocar de pé fisicamente, se coloca de pé espiritualmente. Uma vez eu estava passando por uma adversidade muito grande, chama quase apagando. Alguém aqui já viu isso, irmão? A chama quase apagando. Eu gosto de conversar com os crentes às vezes, que não, pastor, estou 40, tem um irmão, um amigo meu, Zé Correia, 40 anos na igreja, pastor. Nunca passei por isso, estou do mesmo jeito. Falei, então me ensina, irmão, porque tem dia que é difícil, né, Carlinhos? E aí uma vez eu quase prostrando, quase desistindo, tudo dando errado. Falei, esse negócio de ser pastor não é para mim não, pastor. Deixa isso aí para quem é mais crente do que eu. E sentei, me prostrei, fisicamente, estava na igreja, sentado, cabisbaixo. Se você quiser ficar sentado aí, pode ficar, não tem problema nenhum não. Estou falando da minha verdade naquele momento. Aí chega um irmão para mim e diz assim, se coloca de pé, pastor. Porque Deus não fala com gente sentada. Deus só fala com quem está de pé. Em determinados momentos. Deus quer falar com o Senhor hoje, mas para Deus falar com o Senhor hoje, se coloca de pé. E a minha resposta para Deus naquele momento foi, eis-me aqui. Você está disposto a permitir que essa chama se acenda novamente no seu coração? Você está disposto a voltar a ser quem Deus te chamou para ser, a viver o que Deus te chamou para viver, a estar no centro da vontade de Deus? Pastor, estou passando por um tempo difícil, pastor, a chama está se apagando. Pastor, como que eu vou bater na porta de alguém para convidar essa pessoa para voltar para a igreja, se eu estou sem vontade de vir para a igreja, pastor? Sabe o que eu aprendi também, irmão? Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Então se você, pastor, estou precisando de um abraço, abraça alguém. Pastor, estou precisando de uma palavra de conforto para a chama se acender novamente no meu coração. Libera uma palavra sobre a vida de alguém. Ô irmãos, os pastores sabem disso melhor do que eu, quem prega aqui. Quantas vezes a gente está aqui em cima pregando para a gente mesmo, né, pastor Igor? Pastor Dinister, pastor Renan, cadê os outros aí? Pastor Márcio, pastor Luciano, eu vi por aí também, pastor Marcos, todo mundo aqui, glória a Deus. Quantas vezes a gente está aqui ministrando e vocês estão achando que vocês estão sendo abençoados, e nós estamos sendo abençoados aqui. A gente está ministrando sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, sobre a vida de vocês, coisas que nós estamos precisando. E quando a gente vive isso, a gente aprende que enquanto a gente está entregando, nós estamos recebendo também. Quando nós estamos fazendo por alguém, Deus está fazendo por nós. Quando eu me movo em direção ao meu irmão, Deus se move na minha direção. Não permita que a chama se apague no seu coração, querido. Se você quiser, comece a orar nesse momento. Comece a dizer para Ele, Senhor, reacende a chama. Senhor, eu quero voltar a viver aquilo que eu vivia antes. Eu quero voltar a ser aquilo que eu era antes. Senhor, não permita que o desânimo tome conta de mim. Ei, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você sairá dessa manhã nessa igreja. Você sai desse lugar nessa igreja, ou melhor, dessa igreja nessa manhã, com a tua chama reacesa. Ore em nome de Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor,